Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias neste fim de domingo. Num conto de Hans Christian Andersen, do dinamarquês, um conto, no desfile do imperador, do rei, em praça pública, uma criança disse: "Ih, o rei está nu." Foi um Deus nos acuda, porque a verdade dita por aquela criança derrubou o império, no conto de Andersen. É similar aos humoristas. Os humoristas e os comediantes estão praticamente sempre a dizer do poder: o rei está nu. Na Alemanha nazista havia um comediante, e ele era antinazista. Ele era uma espécie de Chico Anísio da época, embora não tivesse televisão. Ele lotava os grandes teatros da Alemanha com seus shows de humor. E o Hermann Göring era o grande ministro do Hitler. Hermann, que significa senhor Mann. Literalmente, Herr, senhor, Mann, senhor Mann. Então, um dia esse humorista entrou em cena em pleno regime já nazista, com um grande caixote, e disse para a plateia: "Eu vou apresentar para vocês a família Mann." E abriu assim uma porta do caixote, no lado do caixote apareceu uma porca gorda. Ele falou: "Esta é a Fraulein Mann, a senhora Mann, a Fraulein Mann." Virou o caixote, abriu outra portinha e apareceu uma porquinha. Ele disse: "Esta é a Totchmann, a Totchmann, ou seja, a filha Mann." E virou e abriu outra porta e apareceu um porco gordo. Ele falou: "E este é o Herr Mann." Foi preso, passou um tempo na cadeia, voltou, teatro lotado esperando por ele. Voltou, abriu um caixote no palco. Voltou, colocou um grande caixote no palco e disse: "Vou apresentar para vocês a família Mann." Abriu a porta, apareceu uma porca gorda. Ele disse: "Esta é a Fraulein Mann." Suspense total na plateia. O que vem aí? Abriu uma outra porta e apareceu uma porquinha. Ele disse: "Essa é a Tochter Mann, a filha Mann." E agora? Disse o público. Abriu a terceira porta do caixote e apareceu aquele porco gordo. E ele falou: "E por causa desse porco aí é que eu fui preso." Sumiram com ele, desapareceram com ele. Agora é Gustavo Mendes, o nosso humorista, o nosso comediante, que vem denunciar a intimidação que ele sofreu em Teófilo Otoni. Onde fica Teófilo Otoni? Para começar, assim como o Bozo pergunta quem é Alexandre Frota, a gente diz: onde fica Teófilo Otoni? Eu sou mineiro. Teófilo Otoni fica na porta do Vale do Jequitinhonha. Teófilo Otoni é habitada, entre outros moradores, servidores municipais, pequenos comerciantes, por bons representantes de latifúndios locais. Latifúndio, na maioria das vezes, como todo latifúndio, improdutivo, sobretudo numa terra seca. É uma cidade provinciana do interior. Mas o nosso Gustavo Mendes foi para lá fazer um show de humor, um stand-up. E parte da plateia intimidou. Não gostou das piadas que ele fez com o presidente Bolsonaro e impediu praticamente ele de continuar o show. O Gustavo está revoltadíssimo e, com razão, denunciando a repressão, a intimidação. Entretanto, eu digo a vocês uma coisa. Quando o humor chega a ser uma ameaça ao sistema, quando o humor chega a ser uma ameaça ao governante ou àqueles que estão no poder, meu Deus, é porque o sistema, o governante e o poder está muito fragilizado. Quando um humorista, com uma palavra, consegue derrubar toda uma estrutura de comunicação, de propaganda, de discursos, de falas, de eleitores, é porque está, perdoe a palavra, uma merda. E é justamente o que demonstraram intimidando o Gustavo Mendes. A ele toda a minha solidariedade. Não podemos esquecer as prisões que foram feitas com os redatores do jornal O Pasquim na época da ditadura. E as intimidações e ameaças que sofreram Jô Soares, Chico Anísio, a censura em cima dos programas de humor, da televisão, do teatro. Porque o humor é ferino. O humor é uma arma, mas é apenas humor. O governante ou a facção governista que se preocupar com o humorista está perdendo tempo. Está brigando com quem é, na verdade, um moinho de vento. Que poder temos nós, os humoristas, os comediantes, a não ser o poder da língua, da palavra, em brincadeira? E se isto ameaça um regime, é porque, volto a dizer, está uma merda este regime. Teófilo Otoni é esta cidade. É muito fácil numa cidade composta em boa parte por uma elite oligárquica rural
reunir 20, 30, 40 pessoas e irem juntos ao teatro ameaçar um humorista que está completando o seu ofício. O seu ofício é criticar, é brincar com o estabelecido. Mas o Gustavo Mendes defende e denuncia todas as outras questões de intimidação, de censura que estão sendo feitas contra os artistas, até mesmo contra a Miriam Leitão, que foi impedida de se apresentar, de fazer sua palestra em Santa Catarina, no Festival de Livros. É uma coisa que vem se sucedendo no país, acontecendo no país. O jornal português, o Diário de Notícias, eu tenho lido muitos jornais de Portugal, porque se você quiser saber notícia do Brasil e o que se passa no Brasil, é melhor ler os jornais de Portugal do que os jornais do Brasil. O Diário de Notícias de hoje diz que os bolsonaristas estão diminuindo de tamanho, mas se tornando, em contrário, mais agressivos. E está aí a prova em cima do Gustavo Mendes. Você não vê em nenhum órgão da imprensa burguesa do Brasil esta pesquisa de que os bolsonaristas estão diminuindo de tamanho, de número, mas se tornando cada vez mais agressivos. Isto é abafado. A Casa Grande não pode falar que tem juventude rebelde, juventude transviada, é o termo, no seu seio. Mas não é só a juventude transviada, não, tem também a velhice transviada, como uma vez eu vi num dos protestos da direita na praia de Copacabana. O que tinha de velho aposentado e de velha aposentada, tudo com cara de mulher de general, mulher de coronel, coronel bundinha, tudo lá. Era só eles. Aliás, não tinha nem juventude. É a juventude e a velhice transviada da Casa Grande. São os pitbulls da burguesia. Os cães que caçavam os escravos nos séculos passados e que agora são soltos na orla de Copacabana, na Avenida Paulista, em vários lugares. E, sobretudo, numa casa de espetáculos em Teófilo Otoni. Não pode nem chamar de casa de espetáculos, porque isso Teófilo Otoni não tem. O mínimo que se espera é que as forças democráticas e progressistas de Teófilo Otoni façam um desagravo a Gustavo Mendes, antes que a cidade fique amaldiçoada no fazer a arte, sobretudo a arte do humor. Um abraço para vocês e uma boa semana.